Penso que é importante, precisamente neste tipo de circunstâncias, nós pensarmos na Europa não só como União Europeia, porque a União Europeia tem Estados-membros europeus, mas a Europa não se esgota apenas na União Europeia. Eu, como tinha dito na nossa última conversa, quando vou a Roma, olho para o Coliseu e olho para os monumentos, sinto que aquilo também me pertence, aquilo também me diz muito, faço parte daquela história. Portanto, a Europa não se esgota certamente neste projeto. E eu olho para a Europa como olho para Portugal. Portugal, neste momento, tem desafios enormíssimos a nível da sua sustentabilidade, tanto a nível económico como demográfico. Isto não significa, todavia, que nós vamos riscar o projeto daquilo que é Portugal. Vamos apenas, novamente, propor uma nova rota, um novo caminho, apontar-lhe algumas críticas construtivas, de modo a que Portugal se concretize de uma forma mais sustentável e mais saudável. E a Europa, penso que devemos fazer exatamente esse mesmo exercício de ponderação e não riscar, porque efetivamente, se nós olharmos para aquilo que foi o objetivo dos pais fundadores da Europa, se quisermos, ou da União Europeia, foi precisamente uma gestão de recursos, de matérias-primas, de modo a evitar novos conflitos. Após 2 guerras do mais sangrento que a humanidade terá visto, e que resultou efetivamente em que a Europa perdesse os seus impérios e o seu impulso de expansionista. E efetivamente isso é algo que nós vemos que resultou. Nós temos 70 anos de paz na Europa, nem tudo tem sido perfeito, mas nesse objetivo em particular nós conseguimos evitar que haja mais sangue. Tu achas que consideras mesmo que a União Europeia está ameaçada, tal e qual como a conhecemos? Ou não? Eu estou a tentar, isto até é um tópico mais sensível, acho que é o tópico mais sensível não só na direita, nas várias direitas portuguesas, como até no próprio Chega, daquilo que eu consigo perceber da militância. Eu revejo-me naquilo que o André Ventura defende para a Europa, ou seja, nós estamos num projeto europeu, defendo aquilo que o Orbán já falou, portanto, tu perguntaste-me também qual é que era o líder europeu em que eu mais me revia, para mim é o Orbán, em termos daquilo que é a postura, e o Orbán disse, pá, a Europa se não serve como está, vamos reformá-la por dentro. E é algo que eu acho que pode ser difícil, lá está, vai depender muito até dos populistas europeus, se a Europa reforma-se ou vai para a via da queda, pela pressão que tem. E acho que o caminho mais fácil talvez fosse ser contra a União Europeia. Mas o caminho mais importante de longo prazo, isto é muito importante para mim, não me vale a pena pensar de 4 em 4 anos, temos que pensar de forma intergeracional, pensar do que é que vai acontecer nas gerações vindouras, não vale a pena pensarmos só pela rama, e para fazer um appeasement do eleitorado. Gosto da divisão Norte-Sul. Eu acho que nós estamos todos no mesmo barco. Portanto, quando nós olhamos para aquilo que são os blocos geopolíticos que neste momento temos de um lado a China e temos os Estados Unidos, como nós falámos na última conversa, e curiosamente não deixa de ser interessante que são os países do leste que muitas vezes são os mais pró-europeus. Não só porque efetivamente são net benefiters da própria União em termos de fundos, mas também penso que é pela vivência que tiveram, e ainda têm, da presença russa muito perto dos seus próprios pescoços. Portanto, eles sabem o que é serem peões, todos divididos, de uma potência muito maior em termos populacionais e territoriais. Seria importante para o Ocidente Europeu perceber se nós vamos querer ser apenas peões geopolíticos da China e da América, recebendo aqui e ali uma benesse, como nós. E é muito interessante, houve um documentário, penso que é este documentário, O Mundo Visto por Xiaoping, e penso que é muito interessante ver que quando o Macron veio a Portugal há 2 anos, salvo erro, e falou precisamente esta questão de como é que nós jogamos no meio disto tudo entre Donald Trump e a questão da trade war que já se antevia, como é que nós nos vamos posicionar enquanto europeus. E o António simplesmente lhe disse, olha, nós quando tivemos dificuldade na crise soberana, muitas das nossas empresas foram adquiridas por chineses. Portanto, nós vamos ter que olhar para a agenda dos chineses. Pensarmos na nossa dimensão demográfica, nós somos, como tínhamos falado, os europeus no mundo são cerca de 10%, e os descendentes de europeus no mundo. Nós éramos 30% há 100 anos atrás. E, portanto, se nós continuamos nestas guerrinhas, que foi precisamente por isso, na minha opinião, que perdemos a hegemonia do mundo, foi as 2 guerras mundiais, sem grande efeito, como falámos. Portanto, a Inglaterra queria evitar que houvesse uma potência continental hegemónica, que era a Alemanha, e na prática, no final, foi isso mesmo que aconteceu na mesma. Simplesmente a Inglaterra ficou sem império e sem outro tipo de projetos também. Se queremos ser um bloco geopolítico respeitado por si só, se queremos ser uns meros peões e peças nesta questão da China e da América.
e também da Rússia na parte do leste. Curiosamente, o leste não só defende a União Europeia, como até está a começar a falar do projeto intermânio de ligar o Mar Báltico até ao Adriático, que eu acho que até é um projeto que, na caso da União Europeia cair, vai ser muito tido em consideração a sério e acho até bastante interessante aqueles países da Europa Central e do Leste, ex-comunistas, no fundo unirem-se para fazer frente àquilo que é a influência russa.